1560, os marinheiros portugueses desembarcam na ilha de Santiago. Primeira etapa da descoberta de um arquipélago situado a 450 km da costa oeste africana, a que eles chamarão Cabo Verde. Conta a história que estas terras estavam desertas à chegada dos portugueses, que começam a povoá-las com brancos de Portugal e escravos pretos, olofes, manjacos e peuls. A identidade cabo-verdiana que nasceu nessas terras é fruto deste encontro e desta mistura. Uma mestiçagem que modela o cabo-verdiano em todos os seus atos. Após 5 séculos de domínio português, Cabo Verde, país pobre e seco, torna-se independente em 1975. Entre os desafios do novo poder, destaca-se o combate à desertificação. Durante cerca de 15 anos, milhares de árvores serão plantadas em todo o país, nomeadamente na ilha de Santiago. Hoje, as campanhas de plantação perderam a euforia de outrora, mas o programa continua a empregar muitos camponeses devido à irregularidade das chuvas. Codé de Dona é um deles. Diariamente, ele percorre os quilómetros que separam a sua casa em São Francisco da localidade onde é guarda florestal. Então, isso ali, como tu define, já almoço? Eu estudo a escola direito e nem eu estará de férias. Eu estudo com muita juízo, Bom. De regresso à sua casa, o sexagenário torna-se Codé de Dona, um tocador de gaita e uma das principais figuras do Funaná. O Funaná é, juntamente com o batuque, uma música criada pelos camponeses de Santiago com um instrumento vindo da Europa, a concertina ou gaita. O tocador de gaita é também cantor. A minha vida é trabalhador, guarda-floresta e também tocador de gaita. Quando quem começa o serviço de cedo no horário, quando larga para casa tarde, tem que pegar a gaita para levar a essência. Porque coisa que costuma qual desde pequenote, toca que está na várias idades, mas nunca esquecer dele. Que sempre para ter ele na mão, para lembrar teu zoões, para lembrar teu futuro de novo, teu futuro de colega que está, outro que está, outro que está morto. O Funaná é o resultado do encontro entre a gaita e um pedaço de ferro, uma espécie de reco-reco. Se o Funaná é designado por bádio de gaita pelos badios de fora, o ferrinho é um instrumento indispensável nessa música e o seu tocador um companheiro essencial para animar os bailes populares, casamentos e batizados no interior da ilha. Quando toca, Codé de Dona faz-se acompanhar por um dos filhos. A maior parte dos tocadores de gaita aprenderam a dominar este instrumento ao lado dos mais velhos. Aí por acaso ele viu um canjinho toca, com mulher tocado, Antônio Barreto de Chá Ponta, que conheceu um tocador que tinha lá, conheceu ele com gaita. Ou de maneiras, a mim, nunca tinha um pai, mas não tinha, mas mãe que podia dar a gaita. Não, gaita que ele comprar ele é difícil. Gaita aprender toca porque tinha milho, vende um tambor de milho, de 22 quartos, não comprou um gaita, para 600 meses. Aprender toca. Lá ele me põe na minha casa, me só. Manta um, já está tocado antes. Mas para um pista alguém que toca, ou um baixo na toca na casa alguém nunca.
ritmo do funaná tanto pode ser rápido como lento. Os textos contam histórias do passado. A amizade, a imigração, a fome e a morte, mas denunciam também as injustiças e os abusos dos poderosos. Quatro dias com 4 noites, a gente tá na ponta hoje na mar, hoje na boa. Está chamado El Baio Gaita. E depois hoje bem burado o nome Funaná, porque ouvi dizer que aquele que começava ele, tocador de gaita chamava Funa, de ferro chamava Naná. Ou de maneira bem juntaram duas palavras, por do Funa com Naná e por do Funaná. A gaita foi introduzida em Cabo Verde pela Igreja Católica para substituir o harmónio durante as missas. Mas muito cedo, os camponeses de Santiago apropriam-se deste instrumento, até então de utilização exclusiva nos atos sacros. Hoje em dia, em conversas com vários acordeonistas portugueses, musicólogos portugueses, estou mais em crer que a gaita teria vindo do norte de Portugal. E teria chegado a Portugal, de certa forma, através da migração dos povos nórdicos. E nós recebemos, do norte de Portugal, a gaita e o ferrinho, na sua versão que nós temos hoje em dia, nós teríamos recebido o chamado reco-reco vertical. Do estudo que fizemos até agora, nós podemos dizer que o acordeão, a gaita, teria chegado a Cabo Verde no século XIX. Finais, praticamente, do século XIX. E com a ideia de que teria vindo de Portugal junto com o reco-reco, teria acontecido o seguinte: teria vindo para a Ilha de Santiago, onde normalmente as importações chegavam em primeiro lugar, tanto de materiais como de objetos, de escravos, etc. Aqui, isso coincidiu com a libertação dos primeiros escravos, chamados os mulatos livres. E vários desses mulatos, alguns que tinham sido escravos domésticos, tinham tido contacto com o acordeão. E desse contacto com o acordeão, possivelmente não teria havido, digamos, alguma aprendizagem. Com a libertação dos homens, já havia alguns géneros musicais que faziam parte da tradição cultural coletiva, como é o batuque e a tabanca. O funaná veio, portanto, ocupar um espaço importante na história de Cabo Verde, porque é o primeiro género musical a permitir dança aos pares. A igreja é um estilo a este ritmo bastante africano, e a gaita, outrora instrumento sagrado, torna-se numa coisa do diabo. Quanto à praia, até aos anos 80, ela mantém fechadas as suas portas a esta música de badios, cujos bailes acabavam sempre às facadas. Esta situação mantém-se até ao regresso a Cabo Verde de Carlos Alberto Martins, então emigrante em França. Na praia, cachasse, como é conhecido, aproxima os membros do conjunto Opus 7, nomeadamente Zeca e Santos, e cria o Bulimundo. A ideia é fazer do funaná uma música desejada, respeitada e reconhecida. Para tal, Cachasse e os seus colegas decidem substituir a gaita e o ferrinho por instrumentos eletrónicos e pela bateria. Nós queríamos até levar mais longe o nosso esforço, mas até hoje só conseguimos desenvolver o funaná. Nós reconhecemos valor na música tradicional de Cabo Verde. No período de dominação colonial em Cabo Verde, havia toda uma tentativa de aculturação, né? Esse tinha reflexo a vários níveis, mas sobretudo nas cidades, né?
Além disso, havia, digamos, por questões talvez políticas, divisão propriamente entre as diversas ilhas, né? E nesse aspecto, portanto, uma das táticas utilizadas era, de facto, dividir. Esse aspecto também tinha o seu reflexo ao nível da música, né? 5 álbuns e vários espetáculos mais tarde, o Buli Mundo torna-se num dos grupos mais queridos, enquanto o Funaná é definitivamente adotado pelos habitantes da praia de todo o país. O trabalho feito pelo Buli Mundo e pelo Cachaça tem 2 aspectos fundamentais. Um é saber que as raízes são do Funaná e outra é realmente as composições originais terem tido origem nos grandes compositores de Funaná, então conhecidos como o Caetaninho, o Chama-Lope ou o Codé de Dona. Isto fez com que, mesmo sem utilizar o acordeão diatónico, mesmo sem utilizar o ferrinho, mas falando já de que a música feita tinha como raiz o Funaná, a adaptação à letra, ao ambiente, fez acordar toda uma noção de música que se tinha. Porque anteriormente tinha-se 2 noções, a música de palco e a música do terreiro. Portanto, a música de terreiro era uma música rural e que tinha até medo de subir ao palco. Com o Buli Mundo, o Funaná passa a cantar os problemas da sociedade, particularmente a ausência de democracia. No entanto, Cachaça e Buli Mundo não ignoram as velhas canções da autoria de tocadores de gaita como Codé de Dona ou Chama-Lope. Sim, é tocador de gaita, mas desde rapazinha era meu sonho para modo. Então gostava sempre de cantiga na ladeira. Minha pai muitas vezes estava um bocado flipado comigo, mas alguém só canta na ladeira, mas qual é o cantador que professor tem? Cantador que tem nenhum professor. Bom, pronto, mas depois inventou já uma artista mas tem esse valor. Apesar que muitas vezes falta de apoio e o que acaba ser um artista completo. Quando estava na rapazinho que ia para Santo Tomé, então alugava a gaita num senhor que chama Jacinto Ferreira. Sábado, com o dia de domingo, alugava a minha gaita para 20 escudos. Então tocava um gaita usado que tem. Então tocava sábado, com o dia de domingo, então luta com ele. De lá, quando depois vem para Cabo Verde, bem ainda trava alguns peças. E a minha estava para Baile, Charaponta, Antônio Barreto, Codé de Dona, Vitorinha Bibinha também tocava na Renque Purga. Ainda tocava, muito raro, ainda trava uma peça. Mas ainda cantava tio, portanto não conhecer, portanto tem que experiência desse. Nunca esquece de Antônio Barreto, hoje é que está toca mais, porque já está idoso, mas nunca esquece de Codé de Dona, que toca primeiro de Quimi e que empreende alguns bocados que se gaita. E nunca esquece de Vitorinha Bibinha, também, que empreende algum bocadinho com cigarro.